Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Santos, goleiro do Fortaleza, poderá ser goleiro do Corinthians para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. É isso mesmo, Santos está na mira do Corinthians para substituir o Carlos Miguel, goleiro que está indo para o futebol da Inglaterra. E o Augusto Melo vai falar. Finalmente, o Augusto Melo vai falar em entrevista coletiva, vai conceder uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, às 10 da manhã. Crise no Corinthians por todos os lados. Eu conto tudo isso para você e muito mais agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal para ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo, mais bem informado do universo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu like bonito aí, rapaziada. Você ajuda muito o canal deixando o like. Deixe também o seu comentário, porque você tem vez, você tem voz aqui no canal do Sereto, eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Então antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Mais Ágil é mais ágil mesmo. E Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto é o Aposta Ganha. No Aposta Ganha é assim, você faz o cadastro com o meu link e você ganha até R$200 de bônus na primeira aposta. Fazendo o cadastro no meu link, com o meu link, você pode ganhar até R$200 de bônus para fazer a primeira aposta. Mas atenção, aposte com responsabilidade, aposte com moderação, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Em nome de Mais Ágil, em nome de Aposta Ganha, vamos às informações do Corinthians. O Corinthians que renovou o contrato com o Matheus Donelli. Vou começar com essa notícia, porque é uma notícia boa, tá? Uma notícia boa para o torcedor corintiano. O Corinthians renovou o contrato com o Matheus Donelli. Renovou o contrato por mais 4 anos. Ele acertou o vínculo até o meio de 2028. E pode ser o novo titular do Timão, né? O Corinthians acertou neste domingo a renovação de contrato do goleiro Matheus Donelli, que era a terceira opção da equipe até o mês passado, mas pode virar titular depois da saída do Cássio e da iminente venda do Carlos Miguel ao Nottingham Forest da Inglaterra. Tudo indica que o Carlos Miguel será vendido mesmo para o Nottingham Forest da Inglaterra por 4 milhões de euros. O Nottingham Forest vai pagar a multa rescisória e vai levar o Carlos Miguel embora. O Donelli vai assinar no início da próxima semana um vínculo válido até junho de 2028. O atual contrato estava próximo do fim, com vencimento em janeiro de 2025. Então, o Corinthians correu atrás do prejuízo para não perder o Donelli também. Já tinha perdido o Cássio, goleiro titular. Aí vai perder o Carlos Miguel, que também é o goleiro titular. Segundo goleiro era o goleiro titular. E agora perdeu o Matheus Donelli, que pode ser o goleiro titular. Aí seria realmente um atestado de incompetência do Corinthians se perdesse os 3 goleiros. O Matheus Donelli agora é o nome mais forte para assumir o gol com a iminente saída do Carlos Miguel. Tem 22 anos. O jogador está no clube desde a infância. E no próximo mês já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Sem espaço, o Donelli tinha o pensamento de deixar o Corinthians, ainda no meio deste ano. O cenário mudou nos últimos dias e ele passou a ter esperanças de jogar como titular do time do Corinthians. Donelli estreou no profissional do Corinthians em 2021. Desde então fez 10 jogos pela equipe, sendo 8 deles como titular. Foram 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Muito bem, Matheus Donelli renovou o contrato com o Corinthians. O Carlos Miguel está indo embora, né? O Carlos Miguel continua atuando como titular do Corinthians. No treinamento ele foi o titular, no treino de hoje novamente ele foi o titular do Corinthians. Deve jogar terça-feira contra o Atlético Goianiense, o que eu acho um absurdo,
Porque se ele já está praticamente vendido, então por que ele vai jogar terça-feira contra o Atlético Goianiense? Se bem que o Augusto Melo disse que ainda tem esperanças de renovar o contrato do Carlos Miguel, ainda tem esperanças. O Corinthians ofereceu um contrato de 5 anos para o Carlos Miguel, oferecendo R$800 mil de salário. Esta informação é do Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca trouxe essa informação. 5 anos de contrato, 800 mil de salário para o Carlos Miguel, mas o Carlos Miguel, mesmo assim, não topou e deve ir para o futebol da Inglaterra, para o Nottingham Forest da Inglaterra. Com isso, o Corinthians tinha um interesse na contratação do Walter. Acontece que o Walter jogou neste domingo contra o Criciúma, jogou pelo Cuiabá contra o Criciúma, e com isso completou o 7º jogo do Campeonato Brasileiro. Com isso, não faz sentido o Corinthians contratar o Walter, porque o Walter não poderá jogar pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians, e nem pela Copa do Brasil com a camisa do Corinthians, porque ele também já jogou a Copa do Brasil. Então, Walter está descartado, embora fosse vontade até do técnico Antônio Oliveira em contratá-lo. O Corinthians chegou a sondar a situação do Walter, chegou a abrir conversas com o goleiro do Cuiabá, mas agora a possibilidade está descartada. Walter não será mais o goleiro do Corinthians, vai continuar no Cuiabá. O nome que está sendo especulado neste momento, mais do que especulado, está sendo sondado. Aliás, o Corinthians já abriu conversas, foi com o Santos. Lembra do Santos? Santos, que hoje é goleiro reserva do Fortaleza, já foi goleiro do Atlético Paranaense, foi goleiro do Flamengo. O Santos trabalhou com o técnico Antônio Oliveira quando eles jogavam, quando o Antônio Oliveira era técnico do Atlético Paranaense. Então, neste momento, o Corinthians tem interesse na contratação do Santos, pode fazer uma proposta. O Fortaleza joga hoje a Série B, está jogando a final da Copa do Nordeste contra o CRB de Alagoas. Neste momento, o Fortaleza não quer falar sobre o assunto, mas o Corinthians quer a contratação do Santos. Pelo menos o nome do Santos já foi debatido no Parque São Jorge a respeito de uma possibilidade de contratação, porque ele já foi goleiro do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira já foi técnico do Santos. Eu acho uma boa contratação. Acho que seria uma boa contratação se o Corinthians optasse pelo Santos. Não sei quanto a você, se você acha que seria uma boa contratação ou não. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Você acha que seria uma boa contratação o Santos pelo Corinthians? Seria o novo goleiro do Corinthians para a temporada? Seria contratado como novo goleiro do Corinthians? Eu acho que seria uma boa contratação, embora esteja na reserva do Fortaleza. É o seguinte, o Augusto Melo finalmente vai falar. O Augusto Melo vai dar uma entrevista coletiva nesta segunda-feira no Parque São Jorge, a partir das 10 da manhã. Foi muito pressionado para dar essa entrevista coletiva, para esclarecer os assuntos, muitos assuntos, dentre eles o principal assunto, que é o da VaidBet, que foi a bomba que explodiu no Corinthians na última sexta-feira, a saída da VaidBet do Corinthians. A VaidBet rescindiu o contrato de maneira unilateral com o Corinthians, não é mais patrocinadora do Corinthians. Até então, era um acordo de 370 milhões de reais por 3 anos de contrato, o maior patrocínio do futebol brasileiro, mas a VaidBet, por causa da história do Laranja, da empresa Laranja, a denúncia do blog do Juca Kfouri, a VaidBet pulou fora do Corinthians e não é mais patrocinadora do Corinthians. O presidente corintiano vai falar a respeito da perda deste patrocinador e vai falar também que já está conversando com outros patrocinadores, com outros possíveis patrocinadores, todos eles casas de apostas. O Corinthians poderá ter uma nova casa de apostas no uniforme, estampando o uniforme corintiano. Este é um dos assuntos que o Augusto Melo vai falar. É um dos assuntos da entrevista coletiva a respeito da perda da VaidBet. Outro assunto, a reposição de peças importantes na diretoria corintiana. O Corinthians perdeu o diretor financeiro, perdeu o diretor jurídico, perdeu o diretor de marketing, perdeu o diretor de futebol, O Augusto Melo está praticamente sozinho neste momento na direção do Corinthians, mas ele vai
anunciar a reposição dessa diretoria, vai anunciar os nomes dos substitutos do diretor de marketing, do diretor financeiro, do diretor, do superintendente de marketing, né, como eu disse, do diretor jurídico do Corinthians também, e possivelmente do diretor de futebol. Ele vai anunciar os substitutos desses diretores para tentar estancar a crise. A crise é muito grande do lado do Corinthians. E vai também falar a respeito do Carlos Miguel, se vai conseguir segurar o Carlos Miguel ou não, entre outros assuntos, né? A entrevista coletiva promete ser uma entrevista coletiva bem quente no Parque São Jorge, com a presença dos jornalistas, o Augusto Melo, que não dava entrevista desde janeiro, e vai voltar a dar entrevista, então, falando sobre esses assuntos. Estava na hora do Corinthians, do Augusto Melo, agir como presidente do Corinthians, dar a cara para bater. E falta agora ele realmente agir como presidente. Não adianta só falar ou dar a cara para bater. Tem que agir como presidente para tentar estancar a crise corintiana por todos os lados, fora de campo e dentro de campo também, porque dentro de campo o Corinthians, que joga terça-feira contra o Atlético Goianiense, venceu apenas um jogo em 7 do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então a situação é muito complicada para o Corinthians dentro e fora de campo. Por isso, Augusto Melo vai dar a cara para bater nesta segunda-feira pela manhã, às 10 da manhã, em entrevista coletiva no CT do Parque Ecológico. É isso aí, rapaziada. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter, e faça parte do clube de membros do canal. Você fazendo parte do clube de membros do canal, você faz parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto e tem benefício também nas lives do canal do Cereto, tá certo? Então agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!